Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Gilberto Solano. Hoje a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre a neuropsicologia. Vamos focar um pouco mais na neuropsicologia de Luria. Eu entendo que é o início, né, uma coisa mais bem estruturada. Não o início da neuropsicologia, porque o Osler já vinha tratando desse assunto. Mas é onde que eu acho que a neuropsicologia realmente toma o corpo. Então vamos lá, vamos começar. Bom, no início, os frenologistas, né, que são os localizacionistas, eles entendiam que o cérebro ele podia ser mapeado e cada região, então, teria uma função específica. Tá vendo? Então, pode passar, Carlos. Aí é só os desenhos de como eles fizeram esse mapeamento, né? Então, a região occipital, a região frontal, a região anterior, a região posterior, as regiões laterais, cada uma aí teria as suas funções, né? Isso é só mais para ilustrar mesmo. E a gente tinha também aí os centros, né? Então, cada uma daquelas regiões, isso é só um exemplo também. Então, você teria um centro para o fígado, um centro para o controle de esfíncteres, isso tudo seria controlado pelo sistema nervoso central, que na realidade né? E tinha o pessoal da craniologia que estudava o crânio. Então, pelo formato do crânio, você teria a personalidade, o tipo, a tipologia da pessoa. Pode passar, caso, por favor. Então, eles faziam uma associação com regiões específicas, regiões fixas do cérebro, né? Então, a área mais posterior ali, ela seria, por exemplo, responsável pela visão. A gente sabe que muitas dessas coisas é, é, realmente, realmente são, né? Realmente ocorreram. Dos localizacionistas, a gente tem duas pessoas muito importantes, que é o Wernicke, né? E Broca, que realmente a área 44, área 20, 22, 21, que são as áreas mais da fonologia, o pessoal da fonoaudiologia estuda bem essas áreas. Mas aí o Lúria, ele estudando na época da guerra, ele estudando os acidentes com tiros, né, com bala, com projéteis que fizeram infecções no cérebro, que fizeram avarias no cérebro, ele propôs o seguinte: não, tanto os holistas que acreditavam que o cérebro não tinha essa especificações por áreas, era o cérebro como um todo, ele funcionava. Tinha esse pessoal, né, da holística e o pessoal do localizacionistas, que acreditaram que era tudo localizados, né? Apesar de parecer antagônicos e tinham a ideia de antagonismo, mas o Lira fez, não, os dois estão certos. A gente tem tanto a localização quanto essa relação entre as localizações. E isso é que deu um diferencial na teoria dele, né? Então, o que que ele diz? Ele diz que é o seguinte: a gente tem as áreas de projeções, né, que são as áreas primárias. O que é isso? Você tem ali a parte sensitiva e as sensações que vêm do meio, os estímulos que vêm do meio, por exemplo, estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos táteis. Toda essa parte que vem do meio, ela é introjetada pelo cérebro. Como é que ela faz isso? Ela passa então pelas áreas primárias, que são o tronco cerebral. Essas áreas estão localizadas no tronco. E tudo isso é jogado numa área que a gente pode pensar num buffer. Essas informações, elas chegam, são armazenadas ali e, de acordo com a necessidade, elas são tratadas. Então, esse buffer a gente conhece no meio científico como memória de trabalho. Depois que essas informações que estão ali são tratadas, o que não é usado é descartado. Pode passar, por favor.
Então, como que é usado? Essa área primária, então, ela é projetada para uma área secundária, que também é uma área de projeção, mas não só de projeção. Ela é de projeção, ela recebe da área primária, mas ela projeta também para as áreas de associação, né, onde essas informações são processadas. Aí você passa, por favor. O Carlos, dá para colocar a nossa imagem em outra parte do vídeo? Então, depois que ela passa ela projeta para a área secundária, aí elas são enviadas para uma área de superposição, que são as áreas terciárias, né? Onde é a área mais cortical. Então, o que que a gente entende é que o estímulo vem do meio, né? Do meio externo. Ele é introjetado, então, nas áreas primárias. Depois ele é projetado para uma área de associação e depois ele é projetado para uma área de superposição, que são as formas mais complexas das atividades mentais, né, que são as áreas de execução. Então, são as áreas que estão no lobo frontal. Se a gente fosse fazer uma divisão assim mais grosseira, a gente falaria as áreas primárias é uma área de tronco, então uma área subcortical. As áreas secundárias seriam as áreas mais posteriores do cérebro e as áreas terciárias seria a área anterior, que seria a área de execução, seria a área frontal. Então, na área frontal, onde você executa, né, são a área de execução, você recebeu as informações são as suas, já vieram associadas, então você vai trabalhar essas áreas. Podia passar, Carlos, por favor? Então, essa primeira área, que é a área de projeção, que é a área do tronco, ela é muito importante porque ela tem que manter um tônus vital, um tônus cerebral ótimo, né? Então o indivíduo tem que estar vigil, por exemplo. Se você não está vigil, não está aceso, não está acordado o suficiente, você vai ter um problema, por exemplo, de atenção. Se você está sonolento, por exemplo, né? Você está com a baixa nessa área, então a informação não vai chegar clara para você. Vai ser uma informação meio é, não vai ser a informação, esse estímulo ele não vai ser tão forte o suficiente para que você tenha uma boa informação registrada. Então, esse córtex ele tem que estar desperto, né? Ele se está desperto, ele tem uma intensidade. Então, você tem que ter um estímulo forte, você vai evocar uma resposta forte. Um estímulo fraco, você vai evocar ou vai acarretar aí uma resposta fraca, né? A gente pode fazer uma analogia aí com o potencial de ação. Se você não atinge um potencial bom, você não tem disparo de potencial de ação, né? Mas vamos lá. Então, a primeira unidade, a função dela é regular o tônus cortical, né? Então, está localizado no subcórtex, no tronco cerebral, tálamo, hipotálamo, cerebelo também, tá? Então, lesões nessa área causam uma diminuição pronunciada, né, que leva à fadiga, ao sono, né, e muitas vezes a estado de coma. Pode passar, Carlos, por favor. Gente, se eu estiver falando muito correndo, vocês me cortam aí, tá? Pode ficar à vontade. Tá bem, tá indo bem, tá ótimo. Então, a primeira unidade, como eu já tinha falado, ela dá para ativação de estímulos internos e externos, né? E isso é facilitado pela formação reticular, que ela pode ser tanto ascendente ou descendente, né? Então, fatores emocionais, motivacionais, planos que você
almeja, né? Processo metabólico, como respiração, digestão, tudo isso é controlado pela formação reticular. Então, é uma rede de neurônios que estão interconectados do tronco cerebral e, gradativamente, eles modulam a ação cortical. Tá? Pode passar aí. Então, a SARA, né, a formação reticular ascendente, ela manda, então, esse estímulo que vem do meio, né, que vem da periferia para o sistema nervoso central. E o descendente faz o caminho oposto, que é a resposta, né? Você subiu com uma informação, vou dar um exemplo bem fraquinho aqui, né? Por exemplo, o tempo está frio. Essa informação sobe pela formação ascendente, é processada na área sensório-motora, e você tem uma resposta, por exemplo, dos pelos do braço ficarem, erupção dos pelos do braço, né? Não sei se é um bom exemplo, não, mas. Então você toma uma ação que é colocar uma blusa, por exemplo. Ah, tá frio. Como é que você percebe que tá frio? Porque essa informação veio do meio, subiu, o cérebro processou, ele te avisa, ó, tá frio, bota uma blusa. É claro que ele não fala bota uma blusa, mas você sabe que a ação a tomar é essa. Então, as ações ativadoras e inibidoras, elas não são específicas, né? Ela vai afetar, então, as funções sensoriais e ali é que você vai ter essas respostas. Pode passar, por favor. Então, aí é só um desenho explicando como que seria aí um trajeto, né, de neurônios que ativam, neurônios que excitam e neurônios que inibem. Eu acho que seria um conceito importante da gente entender até como que processa as nossas modulações, né? Pode passar, por favor. Então, nesse desenho aí, ele vem mostrando, vem da periferia, você passa a medula espinhal, a medula oblonga, mesencéfalo, diencéfalo, né? Tudo isso a Dani já deu uma descrição de como é que funciona, mas o importante é que essas informações que sobem, elas vão para a área primária, são projetadas para a área secundária, e essa área secundária, ela faz é como se fosse um hub, ela pega essas informações e envia para as áreas que vão fazer esse tratamento e manda para a área de execução. Pode passar, Carlos. Então, aí é a mesma informação, né? É só para ilustrar mesmo, a informação chegando, sendo distribuída no córtex e a resposta saindo. Então, a importância do tronco, a importância da, da informação sendo processada a partir da periferia pelo sistema nervoso central e sendo devolvido a resposta do indivíduo. Então, aí é um exemplo, né, dos núcleos, e que eles dizem o seguinte, que talvez um efeito, né, um sintoma bem óbvio quando você tem um problema na área temporal, por exemplo, seria defeito de memória. A gente vê muito isso quando você tem uma epilepsia de temporal, por exemplo, né? Uma das coisas que você vê como sintoma é problema de memória. Você tem uma memória lacunar. Então, você está ali normalzinho, de repente você tem uma epilepsia que está afetando o lobo temporal, e a pessoa então tem uma lacuna de memória. Ela perde um pedaço da memória naquele momento que está acontecendo o evento, né, da descarga. Aí também são só os teóricos, né, como que eles identificaram as estruturas da terceira unidade, né, da região frontal, verificando a localização, cada um foi descobrindo partes dessa área do cérebro. E pode passar, Carlos, por favor? Bom, da mesma forma, são as projeções, né? É interessante, a gente vai ver isso mais tarde, acho que outras pessoas vão falar também,
do tálamo, né? Porque o tálamo ele gera muito sinais elétricos, e esses sinais elétricos eles são enviados para o córtex a partir do tálamo. Mas é uma coisa um pouco mais específica. Então é só para ver as áreas por onde as fibras passam. Pode passar também, Carlos, por favor. Passar essa também, que são conexões, né? Então, isso aí é uma conexão um pouco mais elaborada dessas funções, né? Hipocampo, que o hipocampo seria responsável pela memória, né? Seria responsável pelo armazenamento da memória, mas a gente sabe que a memória de longo termo, mas a gente sabe que não é só lá. Mas se você tiver um problema na área temporal, você vai ter problema de memória. Mas aí como é que é esse problema? Esse problema é uma fibra que não está chegando no hipocampo, é o hipocampo que está lesionado, né? Pode passar, Carlos. Bom, isso aí também são experimentos que o Luria fazia. Ele fazia uns estalidos, uns barulhos e marcava com o equipamento como é que o cérebro registravam esses ruídos, ou quando não, os lampejos ou os ruídos, e quando não tinha esses ruídos que seriam os estalidos, né? Seriam barulho e luzes. Isso até é um pouco utilizado, ou bastante utilizado, quando você está fazendo o exame para epilepsia com eletroencefalografia, que você pode disparar um ictus, ou não, né? Pode passar a casa. Então, como a gente já tinha falado, a segunda unidade, qual que é a função dela? É receber, né, a partir da área de projeção, analisar e armazenar as informações. Então, o que acontece com todos esses sistemas é tipo aquela, como eu já tinha falado, é tipo o fenômeno tudo ou nada. Pode acontecer ou não acontecer, depende da força, depende da intensidade, né? Então, a segunda unidade fica para a área mais, localizada na área mais posterior, que é o córtex occipital, né, que é responsável pela área visual, temporal pela auditiva, parietal pela área sensorial mais geral. O parietal ele é muito interessante porque ele fica meio que fronteiriço com a área frontal, né? Então, tem umas coisas bacanas nele. Por exemplo, quando você vai montar uma equação matemática, né? Você vai lá, um mais um, tal parietal, monta essa informação, envia para a área terciária, que vai fazer a execução, e fala um mais um, dois. E devolve para você, ó, um mais um é dois. Mas a região onde se monta o cálculo é no parietal. Então, se você tiver uma lesão no parietal, por exemplo, você vai ficar com descalculia, né? Se você já tivesse adquirido. Se você tiver a lesão antes de ter adquirido a capacidade de cálculo, você vai ter uma acalculia. Então, tudo isso está dentro da neuropsicologia. Vou passar, caso. Então, ela tem aí, ela é mais, tem uma especificidade dela, né? Pode passar, que eu acho que eu já falei disso. Então, você tem também uma hierarquia interna, né? Então, você sempre vai ter a informação respeitando uma hierarquia. Então, em cima da área primária ali, ó, há uma supraestrutura, que são as áreas visuais, são as áreas secundárias de associação, que fica localizada nas fronteiras entre o córtex occipital. Então, você tem umas funções que são da área parieto-temporo-occipital, onde você junta as três informações. Por exemplo, você tem ali uma visão de uma pessoa, né? Tá, então, eu olhei para o Carlos aqui, como que eu vou reconhecer que essa face que eu estou vendo é o Carlos? Então, não é só a área occipital, né? Eu vou ter ali, por exemplo, envolvido aí a área occipital, que era de reconhecimento da face, e a área de memória, que eu vou lembrar, poxa, essa pessoa aí é o Carlos. Às vezes demora um pouco,
É quando você tem muito tempo que você não vê a pessoa, então a área de nome, por exemplo, você vai para a área temporal também. Pode passar, cara. Então o Luria, ele distinguiu aí três leis básicas de funcionamento, né? Ele passou, é, é, então, ele passou nessas três áreas, ele passou a ter uma nova denominação para a função. Então ele diz o seguinte, não é uma atividade única de cada área, mas é uma atividade polimodal. O que que a gente faz? O que que o cérebro faz, né? Ele utiliza os recursos que ele tem, visual, auditivo, todos que ele tem. Pode passar. Então, a segunda lei, ele dividiu isso em leis. A primeira lei diz respeito à estrutura hierárquica, são as zonas corticais primárias, secundárias e terciárias. Então, tem que respeitar essa hierarquia, né? Pode passar. A segunda lei decrescente diz respeito às zonas primárias, né? Terem especificidade nas áreas secundárias com neurônios que associam as especificidades em grau menor. E o que que é isto? Isto é, você pega a área que é projetada, né, a informação que foi projetada, leva para essa área de associação e ela vai enviar para a área de direito. Por exemplo, se for memória, vamos enviá-la para a área temporal. Né? Pode passar, Carlos. A terceira já diz respeito à execução, né? Pode passar isso também, Carlos. Depois a gente discute isso. Isso, acho que a gente já. Acho que ficou meio repetido esses. Eu fiz esse negócio meio correndo, não deu muito tempo de. Ah, vamos ver isso aí. Então, nas áreas aferentes, também nós já falamos, né? Que as áreas aferentes, elas são processos de zonas primárias, a de terciária faz o caminho contrário, ele segue o mesmo ritmo, mas um ritmo descendente. Então, as áreas primárias e secundárias seriam ritmos ascendentes, e a terciária seria ritmo descendente, porque são um ritmo de resposta, né? Pode passar. Então, como ele estava falando ali no slide anterior, é que você prepara até a capacidade motora da parte periférica para poder atender a um estímulo que subiu e que foi processado e que você estava tendo uma resposta, que essa resposta você precisa de fazer alguma coisa motora. Então, a terceira unidade é a regulação de movimentos voluntários, criar intenções, planos, estratégias, né? Inspecionar e verificar atividades. Então, é a área mesmo que acho que a maioria conhece, que é a área de execução. Então, a primeira, está repetida, a primeira é regular o tônus, pode passar, cara. A segunda, receber e analisar as informações. Pode passar também. Também a terceira já falamos, ficou. Era para eu ter tirado, não deu tempo. Vamos avançando. Bom, aí, falando desse funcionamento, eu trouxe uma imagem aí. Eu queria ter instalado o programa, mas é um programa que eu estou tentando mexer com ele, com esse Nibs, não consegui ainda. Mas o que acontece aí? É um programa de simulação da neuromodulação, aonde você escolhe a região que você quer colocar o eletrodo e você coloca não sei se vocês estão vendo aí, esse aí é uma simulação de um TDCS, caso ali tem um TDCS em cima, que você subir um pouco mais aí. Isso, ali você vê ali eu consigo pegar por aqui? Consigo não, né? Então tem aí, essa aí é uma simulação de um TDCS numa área que aqui neste software é F3, F3, e aí onde o Carlos está com a luzinha é a AF4, AF, a F4 que seria
deixa eu ver, não é a F4, é porque ele tem uma denominação diferente, eu não vou conseguir ver aqui agora, mas seria fronto, como é que é essa região aí que você põe você estimula, é o protocolo para depressão, alguém lembra? É Ah, É, dorso, é dorso lateral fronto e fronto parietal, não e é? Não, fronta. né? Não, não é parietal, é fronto. Ó, esqueci. córtex Temporal. pré-frontal, É pré-frontal. dorso lateral, Isso. Isso, direito ou esquerdo, né? esse aí vai estar no direito, vai estar o frontal, né? E no esquerdo vai estar o Córtex lateral, lateral, é o corpo dorso, lateral. isso. Isso. Então, O passa mais um esquerdo, aí. né? Isso, passa mais uma aí, Carlos. Vamos ver o que que eu botei na frente. Pronto. Aí então ele colocou aí os eletrodos. O que que é isso? É que quando você fez uma avaliação, por exemplo, uma avaliação no QID, por exemplo, e viu quais as regiões que você vai estimular ou inibir. Você decidiu qual que você vai estimular ou inibir. Você põe nesse software e ele simula onde você vai colocar os eletrodos. E você pode escolher aí o tamanho do eletrodo. Nesse aí é um eletrodo de 7 por 5,5, retangular. É isso aí. E ali a corrente, então ali está 1 miliamperes, mas quando eu coloquei ali, eu coloquei errado. É 1 miliamperes estimulando, né? E menos 1 miliamperes inibindo. Isso aí, onde o Carlos está com a luzinha ali em cima para gente, a lupinha, o laser. Tá? Então, assim, é bem legal essa forma, mas assim, é uma coisa que comecei a estudar, parei, e a partir do grupo eu estou pensando em voltar a estudar. Ô, Carlos, passa mais uma aí, Carlos. Só um minutinho, deu uma travadinha aqui, já estou passando. O próximo slide vai falar do TMS. E assim, o que foi o que me levou a começar a estudar este, este software, porque eu achei muito interessante esta parte aí. Você escolhe o tipo de bobina, escolhe a localização que você vai estimular, escolhe ali a intensidade, né, a força. E ali ele tem esse que o Carlos está passando aí, ó, é o campo magnético que foi gerado na região. Então, isso é o que me motivou a procurar informações sobre esse software. Por quê? A partir daquele momento, quando eu dou quando eu dou um pulso ali, o que está acontecendo com o cérebro, né? Então, ele está gerando este campo. E este campo espalha quanto? Isso vai depender ali, ó, daquele skin distance, que eu entendi que é a calota craniana, todas as barreiras que ele tem que ultrapassar. E o que a gente sabe, né, é que cada pessoa tem uma barreira diferente, né? O nível da distância da área periférica para o cérebro varia de pessoa para pessoa, né, em alguns milímetros. Aí a gente colocou 4 milímetros. Pode passar mais um, Carlos? Bom, isso aí é uma imagem do Loreta, que é uma ressonância de baixa, né? Onde você localiza de onde está vindo o estímulo gerador, né, da informação. Então, passa mais um aí, Carlos. Vamos ver o que que eu... Essa aí ficou maior. Então, aí é um
mapeamento que foi feito de uma pessoa que tinha depressão e problema de depressão e ansiedade. E aí você consegue identificar de onde está vindo a geração desses estímulos. Isso eu entendo que é importante para você planejar o seu protocolo de qualquer intervenção que você vai ter. Mais um, cara, só vamos ver se eu botei mais alguma coisa aí na frente. Tá, então é também o Loreto ainda, né, que é uma tomografia de baixa intensidade, e para a gente fazer planejamento do tratamento. Eu acho que é isso, gente. Acho que nós já passamos uns minutinhos da explanação aqui. Espero que tenha dado para vocês terem uma visão do que eu estava pensando. Obrigado aí pela atenção. Gilberto, a gente que agradece. Eu vi que você tem muito mais slides. Ah, não, estava chegando no finalzinho ali, né? Bastante conteúdo denso, e eu achei bastante interessante no finalzinho aí esse software. Me interessou bastante aí saber como que a gente pode pensar em aprimorar o nosso trabalho. Mas antes de eu falar algumas coisas aqui, eu queria abrir para os comentários aí, Suzana, Dani e todo mundo que está presente aqui. Qual foi o que suscitou em vocês em termos de curiosidade e inquietação, principalmente nesse nosso trabalho aí de estudar e aprender, tá? Então, o Gilberto está aí para ajudar a gente. As minhas inquietações são muitas, mas com o tempo eu vou ir resolvendo elas. Esse software Loreta aí, eu estou estudando também para tentar fazer algumas análises com ele, né? Então é bem complicado, mas é um trabalho interessante o seu, viu? Parabéns, Gilberto. Obrigado. Eu só queria pedir desculpa pela qualidade do slide, gente. Eu estou realmente muito atarefado. Como eu falei nas outras aulas, é porque quando a Kátia pede uma coisa, eu não consigo negar, porque a, a, a ideia não era de apresentar agora, né? Porque é muita coisa acontecendo, mas espero que tenha dado para vocês terem uma ideia, pelo menos entender um pouco de como que a coisa se dá. Uma vez eu escutei lá atrás, né, não lembro quando, que se você quer alguma coisa bem feita, pede a quem não tem tempo, que geralmente são essas pessoas que têm, né, um trabalho intenso. E Gilberto vem trazer para a gente aí essa visão mais tecnológica e importante, muito importante nessa relação, né? Gilberto é psicólogo, né, Gilberto? Eu vou falar a formação aqui, né? Eu Uhum. aprendi com Robert Locke, que é um neurologista lá de Brasília, muito conceituado, e que ele deu uma aula e no meio da aula ele parou e falou: Peraí, gente, me falaram, né? Ele é um senhor, né? Mais do que eu, mais senhor, me falaram que é o seguinte: não adianta nada você falar sem você dizer quem é que está falando. Então eu vou me apresentar. Eu aprendi isso com ele. Bom, mas eu sou psicólogo, né? Eu tenho especialização em neurofisiologia, eu tenho especialização em neuropsicologia, eu tenho especialização em neurociência. Aí eu tenho um mestrado em psicologia clínica com ênfase em neuropsicologia, que foi onde eu aprendi tudo isso de Lúria, né? Que foi em Cuba que eu fiz. Eu tenho outro mestrado que foi nas ciências da saúde, que eu fiz na psiquiatria, no hospital aqui em Belo Horizonte. E tenho um doutorado em psicologia da saúde com ênfase em psicofisiologia, onde a gente estudou lá os EEGs e algumas coisas da psicologia com EEG. Mas então eu sou psicólogo, Uhum. gosto muito de ser psicólogo, né? Ótimo. Então, né, o quanto é importante, nós que somos, né, da formação, né, é o meu caso, não sei se tem mais, eu sei que tem estudantes em psicologia aqui, onde a gente aprende basicamente na formação o comportamento humano, o estudo das ideias do comportamento humano e dos processos cognitivos, muito por conta ali da subjetividade do sujeito, e o quanto é importante isso. A gente não tem isso na formação, compreensivelmente, tem muito pouco, mas o quanto é necessário essa ponte que o Gilberto está fazendo com a neurociência, né? Principalmente a gente que gosta aqui e trabalha com a neuromodulação.
né? Então, a importância dessa ponte, porque eu, como psicólogo, escutando o Gilberto comentar sobre isso, eu fiquei pensando, né, bom, primeiro, o quanto a neuromodulação hoje ela nos é possível por conta de anos e anos e anos de estudo e pesquisa, que começou lá com a frenologia, antes até um pouco também, e os pesquisadores se debruçando sobre esse órgão enigmático, estruturado e complexo, que é o cérebro, né, que materialmente a gente consegue perceber, mas o quanto ele é todo estruturado complexamente, e nós, como psicólogos, tentando entender o comportamento vem de onde, ele se modifica por quê, essa emoção acionada, a diferença individual em cada um, e algo que avança, né? Algo que avança, esse estudo que avança, e aí eu fico pensando também o quanto a filosofia é importante nesse processo todo para incitar direcionamentos, um paradigma aí da ciência, da psicologia, da medicina, da existência, que é a relação mente-cérebro. A psicologia ainda dizendo a mente como um subproduto do cérebro, né? Ou correntes que dizem que o cérebro é um instrumento de manifestação da nossa mente, da nossa consciência. Bom, enquanto não se resolvem esse paradigma, né? Pesquisas para lá, pesquisas para cá, a gente sabe que o cérebro, como órgão material, ele é muito importante na manifestação da mente, as alterações, né, refletem alterações no comportamento e nas emoções, e o quanto é importante o bom funcionamento do cérebro. E daí eu acho que a grande validade do nosso estudo. Né? E nisso tudo, né, até nos meus atendimentos que eu fiz hoje, me deparei de novo com essa situação, que é o seguinte: a dinâmica das alterações diárias que podem ocorrer no limiar motor do paciente, a área específica. Eu reparo que quando hoje eu estimulo aqui, eu tenho uma reação motora, amanhã no mesmo lugar nem tanto, e isso me causa ainda, eu que venho da psicologia, me causa uma curiosidade de querer saber mais sobre isso, até para otimizar o trabalho. Né? Então, na verdade, isso é um comentário, dúvida que eu faço, né? Se Gilberto puder comentar sobre isso, essa dinâmica de alteração diária, de localizações e sensibilidade. Então, é isso. Quero dar espaço aí para vocês. Ô, Carlos, isso é interessante. Eu acho, né? Eu acredito que isso se dá pela neuroplasticidade, né? Quando você estimula, você fez uma intervenção em determinada área, isso tem um espairamento, né, dentro pelo cérebro, e algumas conexões que estavam ali fracas ou que estavam meio que desligadas, você pode acender. Vamos fazer analogia com a medicação, por exemplo, né? Você tem uma medicação que é o haloperidol, é o Aldol, que quando você vai dando essa medicação ao longo do tempo, você pode ir no corpo caloso ali e gerar uma discinesia tardia, que são aqueles tremores de extremidade causados pelo uso excessivo dos antipsicóticos, né? Que é uma neuroplasticidade para o mal, né? Porque você estava tratando de uma coisa e, como efeito colateral, você tem isso, ou tem a impregnação, onde a pessoa fica, a parte motora dela fica impregnada e ela fica ali curvada, não consegue levantar, por exemplo, não consegue movimentar. Aí você entra com a medicação antagonista, que seria aí o Aquineton, no caso do haloperidol, que iria tirar esse sintoma. Então, eu acredito que isso é uma neuroplasticidade, infelizmente, até causando lesões no corpo caloso. Por outro lado, seria a neuroplasticidade boa, né? Você está fazendo a estimulação, está havendo uma aprendizagem do cérebro que você está diminuindo um pouco esse efeito e talvez até eliminar esse efeito que você está dizendo. Não sei se todo mundo concorda. Vamos escutar as pessoas aí, as experiências de cada um e as curiosidades, né, com relação a isso, outro ponto também. Eu queria comentar aqui, Gilberto, que foi muito legal a tua aula. É, a, o dinamismo dela
supera qualquer correria para fazer os slides, porque a tua didática é muito boa e você consegue abrir algumas janelas. Uma delas é essa dessa correlação das áreas, né? Primárias, secundárias, terciárias e da interconectividade do cérebro todo, porque a gente, claro, como uma primeira lei, a gente segue de partida para essa divisão estrutural, né? Então, depois, obviamente, que cada ser humano e cada organização, vamos dizer assim, de interconectividade, ela também vai fazer um curso que é individual, e essa é uma grande riqueza, né? Baseado nas experiências, baseado na neuroplasticidade positiva, negativa, no quanto que determinada o impacto de uma memória da infância dela, ela desencadeia determinadas outras áreas que vai acontecer especificamente com um ou outro paciente. Mas ter um guia, como você apresentou no próprio sistema, ali no próprio software, nos ajuda muito e vai nos ajudar cada vez mais, principalmente no início do processo, porque com toda a experiência que você já tem, por exemplo, as correlações elas são muito mais claras, mas quando a gente está começando a fazer essa interconexão e essa possibilidade de um software fazer, né, com a inteligência artificial, acredito que vai dar para avançar ainda mais nisso, a precisa localização e a correlação de quais cadeias, como é que chama? Redes, né? Quais redes que vão estar numa probabilidade maior de ser estimulada ou inibida, dependendo do tipo de recurso, da intensidade dele, né? E da localização, que são pontos cruciais para começar a aplicar neuromodulação. E aí vamos evitar essa banalização, infelizmente, que pode estar acontecendo, né? Mas eu agradeço muito. Para mim foi muito bom. E foi bom que você apresentou depois de mim, que senão eu não ia ter coragem de apresentar a aula antes. Eu tava era preocupado de apresentar. Depois que eu vi a sua apresentação, fui preocupado. Falei, gente, essa coisa aqui. Mas, Ai, mas eu achei gente, que muito coisa boa. interessante a sequência, né? Porque você trouxe uma parte e eu vejo como uma continuidade isso aí. E alguns slides que ficaram ali faltando, que eu não falei, que estava mais para o final, mas é porque tinha uma colega aí, ela disse que vai falar da parte talvez da parte da farmacologia. Então já eram umas partes que tem ali que são dos gates, né? Abertura de gate, fechamento de gate, disponibilidade dos neurotransmissores na fenda sináptica, mas foi até bom eu parar por ali, porque aí não atrapalho nada, eu não falo nada errado e eu não vou correr o risco de passar vergonha. Mas é muito interessante o que você falou, né? Mas eu gostei muito, até o que me incentivou a falar um pouco disso foi depois do que você mostrou, né? Eu falei, vamos dar continuidade. E agora, com a colega falando da medicação, eu também tinha pensado em falar um pouco das ondas cerebrais, né? Mas assim, eu acho que com a medicação, porque o que vai fazer o efeito ou não vai ser na hora que você disparar o potencial de ação, né? Então, vamos aguardar. É a Suzana, né, Su? Você que vai falar sobre os fármacos? Não, eu vou falar um pouco dos neurotransmissores, sabe? Dos Ah, receptores. certo. Os Uhum. fármacos. É, Dora Cátia pediu para eu falar, só que, Ah, é. apesar de eu ser médico, não é minha área de atuação. Então, assim, eu vou ter que ter um esforço bastante grande aí para preparar isso, estudar. Então, eu peço só um tempinho, eu não tenho como apresentar em sequência, entendeu? Foi o que eu expliquei para ela. Sim, Tô finalizando lá o sim. semestre, mas essa aula vai acontecer em breve. Só não sei exatamente quando, mas eu vou preparar já ela. Mas tem uma E Vou colega tentar lá dar da o máximo de mim. Bahia, tem uma colega da Bahia que também ia falar alguma coisa. Eu acho que ela não está aqui hoje. é aquela que entrou na penúltima, Na penúltima, na na última. minha. Uhum. E É, se alguém quiser também falar na semana que vem, eu também
eu cedo, assim, eu tô meio corrida esses dias. Aí vocês ficam à vontade aí. Vocês lembram daquele dito que eu escutei há muito tempo atrás? Minha gente, a falta de tempo é o que nos faz produzir. Mas eu acho que é uma oportunidade da gente encarar aqui as nossas crenças de incapacidade, alguma coisa assim, né? Enquanto vocês falavam, eu sou acometido das mesmas inseguranças, mas acho que é importante falar a filosofia desse nosso grupo de encontro, mais do que um local de ensino, aqui é um local de aprendizagem. Eu sei que todo mundo, Uhum. quando está preparando algo aqui, está se abastecendo, está dividindo, até para se deparar com aquilo que talvez um outro colega tenha de mais experiência. Isso aqui é um momento de aprendizado, muito mais do que ensino, né? E o quanto isso aqui abastece a todo mundo e principalmente, né, a quem apresenta. Então, é um grupo que vai junto, uma sede de aprender de algo que é novo, né? Para mim, neuromodulação é muito novo e o quanto eu tenho que aprender. Bom, Então, depois disso não tem como é, fugir, né, Carlos? sim. Ah, meu Deus Deus. do céu! Damos a maior força, né? Não, então, a semana que vem eu vou falar um pouquinho disso, tá? De neuroplasticidade. Vai ser continuação, assim, do mesmo, mas um pouquinho, né? Vai diferenciando, vai entrando um pouco mais, né? Sim, o conhecimento. Gilberto, fala um pouquinho mais para a gente do software, né, de como está o trabalho, o que a gente, né, que é da prática clínica, pode esperar e tal, quando, de que forma, até como que a gente pode ajudar também. Isso deixou a gente muito curioso, me deixou muito curioso. Pois é, Carlos, como eu falo, eu comecei a estudar isso aí por causa desse espairamento, né? Esse campo magnético que é gerado e eu tenho umas ideias assim de tentar entender o máximo o que que acontece quando você faz isso, né? Porque você é aquela historinha, né? Eu vou contar a história rápida aqui pelo tempo, mas é o seguinte: tinha um cara lá que ele batia um ferrinho na linha de trem, todo dia ele ia lá, batia um ferrinho na linha de trem. Aí ele foi aposentar. E quem foi sucedê-lo chegou lá e ele foi passar o serviço. Não, todo dia você vem aqui e bate o ferrinho na linha de trem. Aí o cara falou, mas para que você faz isso? Fala, não sei, desde que eu entrei aqui mandaram eu bater o ferrinho e eu bato. Então, assim, você faz uma coisa que você não sabe, mas por que que bate o ferrinho? É para ver se não tem nenhum problema com a linha, se ela não está quebrada, se ela, né, pelo tempo, se ela, o trem passando, se ela não deslocou. Tem uma função. Então, a ideia é essa. O software, nos meus estudos, eu descobri esses softwares e instalei ele. Foi uma luta para instalar. Você pode instalar ele no Windows, que eu nunca consegui, e instalei ele no Linux. E no Linux eu consegui fazer ele funcionar. Mas depois ele foi me dando muito trabalho, e com esse negócio que a gente fica nessa correria, consultório, é trabalho, é dar aula, é preparar a aula, é estudar, a gente acaba ficando meio sem tempo. Falou, só, você dá um tempo aí, eu vou cuidar da minha vida, a hora que eu tiver uma oportunidade eu volto. E aí eu resolvi pensar em retomar ele a partir do grupo, né? E talvez assim eu vou tentar andar um pouco mais nele e trazer para o grupo para ver se o grupo começa a estudar, porque eu acho que a gente pode, e ele já deve ter evoluído muito, né, porque eu comecei com ele em 2020, parei em 2022, o início de 2023, deve ter alguma evolução nele, com coisas assim mais específicas. Eu vou tentando descobrir isso e trazer para o grupo, para ver se a gente discute essas ações, porque enriquece muito, a gente aprende muito, a gente vê coisas que a gente já sabia, a gente revê coisas que a gente não sabia, a gente aprende, né? E novas conexões são feitas. Então, eu acho que para todas as áreas, eu acho que é interessante a gente estudar esse software e ver o que ele pode trazer, né? Ele Ah, é De... legal, aberto, um dia professor? pode. Ele Ele é é aberto, o aberto, software? é Ó, aberto, tem é. como botar se eu não conseguir instalar no Windows, é isso? Não consegui instalar no Windows. Me Eu passa o instalei. nome dele ou se puder botar no Drive, que eu posso tentar. Eu tenho um pouquinho de noção assim de informar. Eu posso tentar ver se é possível instalar e passar um manual, alguma coisa assim, Não, vai para ser vocês, muito. não sei. Ele tem até um manual, né? Ele é bem. No manual diz que funciona. Quando você vai lá, aí o Windows começa a dar muito erro. Não roda. Até chamei pessoas assim especializadas, mas não deu certo. Mas assim,
Vamos Pa- tentar, quem é, sabe? Quem sabe a gente Passa ele consegue. o nome ou onde ele pode fazer o download, que aí eu vou tentando também Isso, aqui. Se eu vou. conseguir, a gente vê como é que faz. Hoje, mais tarde ou amanhã, eu ponho no Sim? grupo aí. A gente vai conversando, porque eu tenho interesse também. Carlos, eu, todo mundo que está aí, acho que Um dia baixa e. pode, depois que você organizar tudo, pode fazer uma prática aqui, né? Pois é, eu acho que ia ficar. A minha ideia era, mas como está instalado no computador muito fraco, ele não ia aguentar a reunião e o software rodando. Então, Agora, o Igor, já que você é fera em computação, será que você consegue me ajudar a instalar o MATLAB no meu computador? Só que tem que ser gratuito, né? Você sabe? Podendo Você tem tentar. esse domínio? Oi? É o Stata que eu uso aqui, o MATLAB, o que eu uso é o Stata. O Stata eu tenho como passar para ti, mas o MATLAB eu posso correr atrás aí para ver. Eu não uso, não sei usar. O Uma que eu vez aprendi já é o Stata. instalaram no meu computador ele gratuito, né? Mas eu apaguei porque eu troquei de computador, eu fiz uma confusão, mas eu estou precisando dele. De você repente, se tá, puder me você vai ajudar. usar o que no MATLAB? A minha análise de dados, né? De EEG, EEG Lab, né? Você Ah, o conhece? EGLab. Eu tenho ele aqui É, instalado. Eu usei ele então. no meu doutorado, para fazer algumas análises. Isso, mas aí tem que também tem que ter o software do MATLAB também junto ou Na não, mas realidade, não. Na realidade, você não precisa ele já vem junto. No MATLAB, você já vem com o EGLab. Ah, o EGLab não, com o EGLab vem junto. Quando você baixa o EGLab, ele vem com. Depois eu vou ver aqui, eu vou recuperar, eu te passo ah, também, legal. mas o Igor também pode te ajudar. É porque eu Ah, já tive essa, obrigada. expe- essa experiência, aí você tem que importar, você gerou seus arquivos em EDF, né? Tem que Isso, ser ainda em eu não estou EDF. gerando ainda. Você Eu vai não ter estou que gerar gerando ele em ainda, mas eu vou EDF. gerar. Você usa qual drive? Ah, porque agora eu estou fazendo lá na universidade, mas eu quero fazer uns treinos assim de análise de dados aqui em casa, assim, sabe? Com alguns livres, Ah, tá. Não, beleza. só para pegar a prática, né? Porque lá na universidade quem faz é o professor, por enquanto, pra gente, que ainda a gente não sabe muito, né? Qual universidade que Eu é? preciso. Na UFABC, Ah, no ABC? Ah, é, beleza. Universidade Federal do ABC, lá de Neurociência. Ah, Então, ótimo. Minha obrigada. gente, tá chegando a nossa horinha aqui. Eu queria aproveitar esses 3 últimos minutinhos só para dar as boas-vindas a quem está vindo hoje pela primeira vez. Eu sei que Júlia, né, está vindo pela primeira vez. Mais alguém está vindo pela primeira vez aqui? Obrigada, Carlos, pelos boas-vindas. Estou muito Ah, feliz de fazer parte aqui do grupo. Muito legal as palestras, estou gostando muito. tá, que bom. Júlia, eu te conheço, mas o pessoal não te conhece, né? Fala o que você faz, o seu interesse, de forma bem breve, só para o pessoal te conhecer. Isso. Então, eu sou estudante de psicologia na UCP, professor Carlos. Eu adoro neurociência, é uma área que eu pretendo assim, me especializar no futuro. Eu tinha um sonho muito grande de ser neurocientista. Aí acabei me aventurando assim, nesse mundo remoto, comecei a fazer projeto nessa área. E aí encontrei esse grupo de pesquisa da Kátia, né? E tô gostando muito. Ótimo, seja muito bem-vinda, tá, Júlia? Muito bem-vinda. Júlia é uma aluna que já tem Obrigada. um currículo lá como estudante interessada, bastante interessante. Eu fui levar a Kátia para fazer uma aula na minha turma lá, deu nisso, né? Que bom, seja muito bem-vinda, né? Obrigada, Kátia. Bem-vinda, Júlia. Fica aqui com a Obrigada, gente. Bruno. Obrigada a todo mundo. Mais Isso, alguém bem-vinda, Júlia. mais alguém pela primeira Obrigada. vez? Eu também, professor. Boa tarde, bom dia, na verdade, ainda, né? Eu sou aluna da pós-graduação em neuromodulação e eu estou achando uma oportunidade ímpar, é, poder participar, poder escutá-los, poder discutir, poder contribuir, claro, dentro da minha área, né? Eu sou fisioterapeuta e recentemente nós estamos expandindo aqui na clínica a neuromodulação, pensando justamente em distúrbios psiquiátricos, né? Então, eu confesso que eu fiquei encantada com essa exposição de hoje.
Uma porque eu moro no interior do Rio Grande do Sul, então eu não tenho vias, maneiras de participar de grupos de estudo, né? Claro que dentro da clínica a gente sempre discute paciente, mas assim, poder abrir, poder escutar as experiências de todos vocês, é um grande prazer e uma enorme honra. Então, muito obrigada pela oportunidade. Ah, que ótimo, muito bem-vinda, tá, Mariana? E certamente você vai contribuir com a gente aqui, e a gente espera contribuir muito com você, tá? Seja muito bem-vinda, tá? Obrigada. Mais alguém? Depois me chama, Mari. Eu sou físio também e morei em Concórdia há muitos anos, quase Ai, que 20 anos. Conheço legal! aí toda a região aí do sul. Que legal, muito prazer. Obrigada. Prazer. Oi, bom dia, tudo bem? Eu sou a Alteia, Oi, eu também Alteia. sou aluna de neuromodulação de pós-graduação. É que eu estou na clínica, eu estou com um paciente, mas eu estou aqui junto com vocês. Por isso que eu não, mas assim, eu estou atenta, adorei esse software, achei extremamente interessante, estou adorando, gente, é o primeiro dia aqui, tá? Ótimo. Eu só estou anotando o nome de todo mundo. Um dia a gente vai pedir, puxa, ajuda a gente aqui, né? Traz a sua experiência. E bacana, muito bom. Vamos ver esse grupo Deixa crescendo. comigo. Bem-vindo, Alteia. Maravilha. Mais alguém? Obrigada. Gente, eu sei que o tempo está acabando, mas meu nome é Gisela, eu sou fisioterapeuta. Eu vim a convite da Kátia, e eu trabalho numa clínica com um neurologista e outras duas fisioterapeutas. E a gente está lá junto com o pessoal da ANAPEM, estudando também cognição. Acho que foi um pouco por isso que a Kátia está me colocando aqui. E a gente atende um pouco de tudo, um consultório de um neurologista geral. Então, tem sim muita coisa aí nessa interface com a psiquiatria. Acho que as físios, e a Kátia é o exemplo disso, né, que somou as duas áreas aí. E acho que o grupo pode ter, pelo jeito, um pouco essa cara. Ela me colocou aqui, mas ela não me falou muito. Eu vim assim de curiosa, que hoje ela não tá. Eu não sei bem como que vocês trabalham. Mas obrigada aí pela acolhida e vamos ver aí se a gente consegue também colaborar de algum jeito. Bem-vinda, bem-vinda, Gisele. Eu, na minha formação em psicologia, eu não tive a informação de que a fisioterapia ela tinha tanta sinergia com a psicologia. Foi junto aqui dos estudos de neuromodulação que eu fui conhecer a fisioterapia como uma área co-irmã nesses aspectos psicológicos, né, psiquiátricos e psicológicos principalmente. Quanta sinergia tem, eu acho que essa troca está sendo muito rica. Então, Gisele, seja muito bem-vinda também. Obrigada, Para quem obrigada. está chegando, tá? Para quem vai contribuir também, certamente em algum momento, para quem a gente espera contribuir muito. Para quem está chegando agora, depois eu vou colocar o link, nós temos lá a página no YouTube do GENIBS, que é esse grupo de estudos em neuromodulação não invasiva, que é um afiliado, Legal. é um braço da rede NAPEM também. Então, lá no canal do YouTube tem todos esses nossos encontros gravados, como eu comentei, deem uma passadinha por lá. Certamente vai ter coisa de interesse para vocês. Minha gente, alguém quer dizer mais alguma coisa para a gente encerrar aqui, cumprir o nosso horário? Ai, meu coração tá irradiando. Estou muito feliz de fazer parte desse grupo, estar conhecendo mais a fundo aí esse estudo. E sejam todos muito bem-vindos aí. A gente continua de mãos dadas, né? Todos esses profissionais que têm interesse aí, porque os nossos pacientes precisam que a gente faça isso, né? Por eles que são o centro de tudo isso. Ótimo. Suzana, ia Com dizer? certeza. Ótimo. Gente, bacana, vamos tocar a nossa vida. Gilberto, gratidão, tá? Pela disposição em trazer seu conhecimento para a gente e beijão para todo mundo. Beijão. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, gente. Até semana que Tchau, vem. até semana que Tchau, vem. até.